Oi, Wesley, Opa, tudo bem? tudo bom, Caroline? Tudo bem Tranquilo? também. Eu estou por aqui, se você precisar de qualquer coisa. Boa palestra. A hora que você compartilhar sua tela, eu libero, tá bom? Perfeito, compartilhar aqui a tela. Prontinho. É isso, boa palestra, viu? Obrigado, obrigado. Acho que deu certinho aqui, 4 em ponto. Então, pessoal, muito prazer aí, né? Um prazer imenso. É o meu primeiro Week 365, né? Apesar de ser o segundo aí da galera, né? Uma ótima organização, tenho acompanhado aí os outros dias. E bem interessante, né, o nosso tema em ter ficado aqui para o dia 6, porque vai relacionar principalmente com o primeiro dia, ali quando a gente fala, né, do Dataverse, fala do Microsoft Teams e fala do Office. Então, comentando um pouco do meu tema, né, então, Microsoft Dataverse for Teams. Então, o que que é o Dataverse, né, o que que dá para fazer para o Teams, como que integra. Então, eu, Wesley Lombardi, aí nessa trilha de DataVis, vamos destrinchar um pouco aí, aprender, né, o que significa esse Dataverse, o que que dá para fazer e tudo mais. Estou conversando um pouco sobre mim, né? Eu sou MCT aí desde 2020, então toda essa parte de capacitação para empresas, né? Apesar de eu trabalhar bastante com a comunidade, né? Eu atuo também super específico em Dynamics 365 e Power Platform, então eu não sou tanto uma pessoa ali de Office 365, tanto uma pessoa mais voltada para o SharePoint, mas sim para o meio da Power Platform, né? Então a gente está falando aí de Power Apps, Power Virtual Agents, Power Automate, Power BI, e o Dynamics 365, né, que é todo esse gerenciamento, né, todo o CRM ali da Microsoft. Né? Então, aí, por conta disso, eu tenho algumas certificações, né, nessa stack da Microsoft, né, eu já tenho ali a de expert de arquitetura de soluções para Dynamics 365 e para Power Platform, né, sempre me aventurando aí no mundo das certificações, e eu participo de diversos meetups, né, agora acho que o mundo presencial, né, tá voltando aos poucos, antes eu participava 100% dos eventos de forma presencial, mas agora de forma online, acho que é legal que dá para interagir com a galera de vários lugares aí do Brasil, até brasileiros que moram, né, em outros países. E aí, no caso, eu organizo a comunidade Dynamics Power Brasil. Então, a gente tem lá uma série de apresentações, né, noturnas, bootcamps, para aprendizado desse conteúdo. E aí, quem quiser me seguir aí no LinkedIn, né, então, linkedin.com/barra Wesley Lombardi, tem aqui também o meu QR Code, mas acredito que é bem tranquilo de encontrar. Então, qual que é a nossa agenda? A nossa agenda eu quero, né, mostrar para vocês ali um breve overview no Microsoft Business Applications. Eu vi nas outras agendas que não teve tanto, né, o foco nessa parte de aplicações para negócio. Então, acho que só revisitando ali, né, o que que é o Power Apps, o que que é o Power BI, o que que é o Power Automate. Até porque o público aqui da Week 365 ele é bem disperso, né? Tem uma galera que não necessariamente é desse mundo Microsoft, talvez está buscando ali uma outra solução para resolver um determinado problema, né, de negócio. Então, eu sempre trago, né, esse overview para deixar todo mundo na mesma página, né, não ter dúvidas ali das coisas que nós estamos conversando. Aí sim, a gente entra no Dataverse, né? A curiosidade é que tem o Dataverse e tem o Dataverse para o Teams. Então, primeiro a gente vai começar ali pelo mais abrangente e depois, de fato, como que isso se conecta ao Teams, o que que é, né, uma solução pensada para o universo do Microsoft Teams, aí esse mundo de colaboração. Então, a gente tem aí essa parte de demonstração, né, onde eu vou criar com vocês ali um ambiente, navegar um pouco nas opções. Claro que não dá para fazer aí em 40, 50 minutos uma super solução. A ideia aqui é mais é que vocês tenham esse conhecimento, né, tenham esse insight, falar, nossa, a minha organização já tem licença para isso, mas eu não uso. Sempre esteve lá essa funcionalidade, mas eu nunca brinquei, não sabia o que dava para fazer. Então, a ideia é justamente, né, ampliar aí a mente de vocês nas soluções voltadas para a organização, não soluções para vender, né, para outros clientes necessariamente. E aí, em cima disso tudo, a gente sempre comenta, né, beleza, mas qual solução escolher? Quais as diferenças, né? Você já acabou de falar que tem dois Dataverse, qual a diferença entre os dois? E o SharePoint, né? Não daria para usar o SharePoint em vez de usar tudo isso aí que você falou? Então a gente comenta um pouco aí nessa discussão. Até é legal se vocês participarem, né, nessa etapa. E quais são os próximos passos, né? Acho que toda apresentação a gente tem os próximos passos, todo projeto a gente também tem esses próximos passos. Então, tranquilo, galera? Qualquer coisa eu estou seguindo aqui também a área de comentários. Então, vamos para o nosso próximo slide.
né, esse overview aí do Business Applications e da Power Platform, que é todo esse ecossistema, né, de aplicações da Microsoft. Então, a gente tinha lá o Dynamics 365, né, toda a parte de CRM, aí depois a gente tinha ali o nosso bloquinho do Office 365, o bloquinho do Azure, seus sistemas legados, né, outros sistemas que não necessariamente são Microsoft. E aí, com um tempo, né, para quem lembra aí da época, principalmente para quem trabalhava com Dynamics, a gente tinha muita integração com SharePoint. Então, era o Dynamics 365 para colocar documentações, né, subir arquivos no Microsoft SharePoint. Então, assim que foi surgindo nessas integrações. E aí, com o tempo, essa visão aí de CRM, né, ela foi modificando, né, a Microsoft foi criando ainda mais integrações aí de fábrica, né, já de forma nativa. Então, hoje o Teams aí super em alta, né, nessa parte de colaboração, nessa parte de produtividade, e a Power Platform ajuda nisso, porque ela também facilita construções de aplicativos de negócios. Então, a gente tem o Power BI, né, hoje vocês já viram coisas de Power BI, toda uma trilha aí de dados para a parte analítica, né, do seu negócio, construção de aplicativos empresariais, usando Power Apps, pequenas automações ou automações complexas, porque não ali chamando a API com Power Automate, então a gente faz automação dos nossos processos, e o Power Virtual Agents para construção de chatbots sem código. Então, a magia aqui do Business Applications é você conseguir criar coisas muito robustas com pouco código ou com nenhum código. E aí, como eu falei, né, a Microsoft está cada vez mais apostando nesse lado aí de colaboração, nesse lado de integração, todas as soluções ali conversando, né, entre si. Claro, ainda continuando aqui com o Dataverse, que a gente vai ver com calma, né, do que se trata. Então, acho que só comentando algumas coisas, né, que daria para fazer ali com a Power Platform. Por exemplo, eu poderia criar aqui um relatório, né, no Power BI de gerenciamento de metas, né, uma funcionalidade aí que veio, acho que na primeira wave, né, do ano passado. Então, você pode criar, né, todos esses recursos aqui de metas, né, dentro do Power BI. E aí colocar isso, por exemplo, dentro de um Teams, né, onde o pessoal lá, os gerentes, né, a pessoa que tem a permissão no Teams, pode acompanhar e interagir através desse Power BI. Né, uma outra possibilidade é o Power Automate, né, para construir as minhas automações, onde eu posso ali ter uma série de fluxos para diminuir aquele trabalho manual do dia a dia. Então, por exemplo, chegou lá um novo funcionário na minha empresa, eu não vou dar boas-vindas para ele manual, eu posso disparar um e-mail automaticamente para ele ali de boas-vindas, posso lançar uma notificação para a empresa que entrou um novo funcionário, ou, por exemplo, entrou uma nova venda no meu sistema, eu posso fazer uma postagem dentro de uma equipe de vendedores ali do Teams, né, uma equipe relacionada a vendas ali de projetos ou de outros produtos. Então, a gente pode criar esses fluxos, né, automatizados através do Power Automate. E aí, para isso, aqui ele tem, né, uma série de conectores, a Microsoft já está aí com mais de 650 conectores. E tem alguns tipos de fluxos que nós podemos criar. Então, por exemplo, fluxo da nuvem automatizado, né, com base lá em um gatilho, né, com base em um evento. Ele vai, sei lá, lançar um e-mail, cadastrar alguma coisa no sistema, postar no Teams, mandar para uma API. A gente pode fazer um fluxo da nuvem automatizado, né, para isso. Um fluxo da nuvem instantâneo, que é um botãozinho para acionar esse fluxo. Então, cliquei aqui e quero rodar um processo. A gente faz esse botão. Agendar fluxo da nuvem. Então, por exemplo, um exemplo clássico, né, de boleto é, sei lá, sempre 2 horas da manhã, quero ver se tem algum boleto vencido e se tiver, eu notifico, né, esse cliente. Então, a gente pode fazer um fluxo agendado. E o fluxo da área de trabalho aí, que é o nosso RPA, né? A gente consegue automatizar algumas coisas ali para o desktop, mas também funciona para a web. Então a gente tem como construir fluxos na área de trabalho, né? Tem como executar o Power Automate aí dentro do Windows. E o fluxo do processo empresarial, que são naqueles formulários, né? Aqueles steps para o cara saber, né? Em que estágio que está aquele registro, em que pé que está, o que está acontecendo. Então é uma forma aí de vocês orientarem os usuários por meio de processos de várias etapas. Power Virtual Agents, como eu falei, é o nosso chatbot sem código, né, onde você vai construir ali uma série de tópicos de necessidade de conversação. Então, por exemplo, eu posso ter um chatbot onde um tópico é de denúncia, ou um tópico é de compra, ou um tópico é de consulta de pedido,
alguma coisa do tipo. Então a gente cadastra aqui uma série de tópicos e palavras-chave. E aí o Virtual Agents a gente programa, né, entre aspas, essa conversação, né, uma grande árvore ali de decisões conversacional, onde o bot, conforme o andar da carruagem aqui no contexto, né, desse usuário conversando, ele vai tomando essa decisão aqui da onde que está vindo. Então, o cara selecionou aqui a opção A, segue aqui por essa trilha e mostra determinada mensagem. Então a gente faz o chatbot sem utilizar código aí, ponderando, né, os usuários. E aí, claro, tem aqui os relatórios, né, para fazer esse acompanhamento. E um último aplicativozinho que a gente comenta é o AI Builder, né, que é para trazer um pouco de inteligência artificial para dentro das nossas soluções aí também, sem utilizar código, sem necessariamente ser um cientista de dados ou uma pessoa de IA. Então, por exemplo, aqui ele já traz alguns modelos, né, pronto, entre aspas, para uso, né, eu só preciso treinar ele. Mas, por exemplo, aqui no detecção de objetos, eu poderia criar, né, um aplicativozinho Power Apps, que tem lá um componentezinho de câmera, onde ele aponta, né, para um determinado item, e o aplicativo vai dizer, olha, aqui tem, sei lá, 2 Coca-Colas e 3 Pepsi. Olha, isso aqui é uma tesoura. Olha, isso aqui é um lápis, isso aqui é uma caneta. Então, a gente pode criar aqui, né, aplicativos de detecção de objetos, extração de informações de um formulário, né, de um contrato, de um RG, né, toda aquela questão de OCR dá para fazer por aqui, análise de sentimento, detecção de idioma, dá para fazer tudo isso em iBuilder e também aplicar nas nossas soluções de negócio. Então, a solução de negócio em si, né, ela visa aí esse mundo do low code, né, onde ele é praticamente para qualquer pessoa interessada, não precisa ser um dev, não precisa ser uma pessoa ali antenada necessariamente em TI. Então, ela consegue construir aplicações super completas, sem utilizar código, e caso porventura haja ali uma necessidade, ou se realmente tem um projeto, né, que é gigantesco, com milhares de integrações ali bem mais parrudas mesmo, aí sim a gente entra com o Pro Developer ali, colocando a mão na massa em código, integrações com Azure, e assim por em diante. Então, em cima disso, a gente tem esses dois mundos, né, do developer, onde a gente empodera as pessoas, que a gente chama de Citizen Developer, onde eles vão consultar ali componentes já previamente criados, vão se utilizar bastante da interface de arrastar e soltar para construir componentes, e de um outro lado a gente vai ter o Pro Developer construindo essas aplicações aí voltado para a utilização e disponibilização para o pessoal do low-code reutilizar. Então, tem aí espaço, né, para os dois lados, ninguém perde mercado, ninguém perde atuação, e todo mundo constrói aplicações ainda mais rápido. Então, um pouco sobre o Dataverse, né? Ah, beleza, Wesley, mas o que é o Dataverse lá que você falou no início? O Dataverse, né, de forma macro, ele é o armazenamento das informações através de conjunto de tabelas baseadas em nuvem. Então, tudo que eu falar aqui, ele está rodando, né, em nuvem, é como se fosse um enorme SGBD lá da Microsoft, só que vocês vão ver que ele é muito mais que isso, né? Ele te oferece muito mais do que uma simples modelagem e armazenamento de dados. Mas, a grosso modo, né, é um conjunto aqui de tabelas lá e de informações com uma certa robustez. E aí, por conta disso, ele tem um foco no negócio, porque ele mascara, né, para você toda essa parte de banco de dados, né, de criar tabela, de criar coluna, de alterar a coluna. Você não precisa saber de um SQL Server, né, por exemplo. Então, é o foco no negócio, né, os analistas funcionais, o gerente de projetos, né, os executivos de empresa ali, que não necessariamente seja de TI, ele consegue construir solução ali pensando mesmo na necessidade do negócio. Não vai perder tempo, né, entre aspas, pensando em framework, pensando em integrações ali através de código. E aí a ideia é você facilitar, então, o acesso, facilitar o gerenciamento, facilitar as validações da informação e a parametrização do que eu preciso. Então, o Dataverse, né, quando a gente explode, ele tem muita coisa, né? Ele tem desde lá da segurança, né? Então, uma auditoria de dados é uma simples flag lá que você habilita e ele já faz para você essas cópias de quem alterou o registro, de quando isso aconteceu, qual era o valor antigo que estava, qual que é o valor novo, né? Toda essa parte aí de regras de negócio, para ocultar campo, deixar campos obrigatórios, parte de criação de relatórios, integrações ali com plugins, com APIs hospedados no Azure, Logic Apps, tudo isso já vem mastigado, né, para você fazer essas conexões, e principalmente a parte de
dados. Então, dados relacionais, dados não relacionais, customização para funcionar no mundo offline, páginas personalizadas, buscas de dados, ordenação de dados, criar tabelas, modificar tabelas, excluir tabelas. Tudo isso o Dataverse ele traz essa interface, né, para você facilitada, para você não precisar saber o lado sujo da coisa ali, né, como que funciona por baixo dos panos. Então, isso capacita, né, muita gente a criar as próprias soluções sem necessariamente ser um dev. Então, aí por baixo dos panos tem muita coisa, né, funcionando aí da própria Microsoft, aí, principalmente com o mundo do Azure. Então, o Dataverse, né, aqui num gráfico um pouco mais simplista, então ele tem essas camadas, né, tem a camada ali de segurança, então a gente trabalha com autenticação, parte de auditoria, tem toda a parte lógica, onde eu vou ter campos calculados, campos acumulados, detecção de duplicidade, workflows, né, os fluxos de trabalho, toda a parte de dados, onde eu tenho a modelagem, eu tenho a minha descoberta da informação, né, as buscas, validação de dados, modelo de dados, parte de armazenamento, então tem ali a parte de banco relacional, arquivos, né, imagens dentro do Dataverse, arquivos de log, dados semi-estruturados, data lake, integração aí, os eventos lá no Azure, né, toda a parte de camada, né, de conversação ali dos protocolos, webhooks, exportação de dados, então tudo isso o Dataverse oferece. E aí, beleza, acredito que boa parte aqui já até conheça, né, o Dataverse, já conheça ali a Power Platform, e aí o que eu quero trazer é esse cara. Ele é como se fosse, né, entre aspas, assim, com todo respeito, um Dataverse Lite, né, digamos assim, porque ele tem exatamente a mesma proposta, digamos assim, né, de facilitar esse mundo da construção, porém voltado ali realmente para a organização, né, voltado para uma segurança mais centralizada, né, um objetivo um pouco ali mais conciso, né, e de média ou pequena escala para uma organização. Então, é o mesmo Dataverse, né, entre aspas, com recursos a menos, né, processamentos a menos, espaço a menos, e obviamente necessidade de licença a menos. Então, essa é a diferença, né? Você tem o Microsoft Dataverse e o Dataverse for Teams, onde ele vai manter aqui só o essencial, né, de segurança, de autenticação e o essencial para você criar as suas aplicações. Então você perde, né, algumas coisas aqui na camada lógica, né, some completamente aqui de detecção de duplicidade e assim por diante, mas ainda dá para fazer bastante coisa e tem os seus benefícios que a gente vai comentar mais para frente. Então aqui acho que só recapitulando, né? Então o Microsoft Teams aí é essa plataforma de teamwork, né? Então todo o trabalho em time, toda a parte de colaboração, e o Dataverse ele vem bebendo dessa necessidade ainda mais de colaboração, de manter toda a unificação dos seus processos e dados em uma mesma janela, permitindo que você construa aplicações completas. Então eu posso aí trazer todo aquele item, né, todos aqueles itens da Power Platform para dentro do meu Microsoft Teams, criando inclusive dentro do Microsoft Teams. Então a gente tem aí a ponta aqui, né, a camada aqui do iceberg embaixo, onde o low code, né, do Business Application aí vai atuar forte para conversar ainda mais essas duas plataformas, seja de governança, seja de criação, tudo com base no low code. Só um minutinho. Beleza, então o Dataverse for Teams, né, ele recebe aí melhorias desde 2021, né, ele foi anunciado em novembro de 2020, se não me falha a memória, ou... Não, minto. A disponibilidade geral foi em novembro de 2020, mas assim, como todo recurso, né, da Microsoft, ela lança e aí no ano seguinte, assim, ela cai de cabeça ali, manda várias melhorias, manda vários recursos, mais robustez. Então, hoje em dia, o Dataverse for Teams, ele está bem mais estável do que estava ali na virada de ano, né, 2020, 2021, que é completamente compreensível. Os usuários, né, os usuários do Teams, ali, convidados, membros, né, os donos das equipes, eles vão possuir um estúdio integrado ao Teams para construir os modelos de dados sem código. Então, para quem já trabalhou aí com Power Apps, quem trabalhou já com a Power Platform fora do Teams,
sabe que você tinha que utilizar lá o make.powerapps, né, para poder criar essas soluções, e aí você tinha, né, o seu botãozinho ali de fazer uma pequena integração. Então, eu quero criar esse app aqui, clica no botãozinho para integrar ele com o Teams, mas nunca era atrelado a uma equipe, nunca é atrelado à organização. O acesso a esse ambiente, ele é restrito aos usuários do Teams, então você tem aí, né, esse acesso baseado, né, centralizado no Teams, toda a governança do Teams ali atua forte, né, nessa questão. E aí, por conta disso, todo o acesso você vai fazer também por dentro do Teams, seja pelo Teams Desktop, seja pelo Teams Mobile. Então, se eu quero abrir lá um Power Apps, se eu quero abrir um Power Virtual Agents, é sempre por dentro do Teams. E o lado positivo também, que é sem transições de aplicações, como eu estava falando. Você não precisa ir lá para um estúdio de Maker e depois tentar fazer uma integração com Teams. Vai lá para o estúdio do Power Virtual Agents, depois vai lá na área de canais e tenta publicar isso dentro do meu Teams. Deixa eu ver como que é a política de acesso em um, política de acesso em outro. Então você descomplica também a criação e principalmente para o usuário que cria, né, testa e também vai mexer, você mantém tudo centralizado em uma mesma interface, que é o Teams, e hoje em dia uma fatia aí do mundo já está se acostumando com o Teams, principalmente em época de pandemia. E vale frisar, né, que todo projeto ele é separado por equipe. Então lá no Teams a gente sabe que a gente pode ter lá a equipe da organização, equipe vendedores, equipe suporte, por exemplo. Eu posso ter projetos, né, uma série de aplicativos segmentado, né, separado por essas equipes. Então a gente vai ter uma carinha bem parecida com isso, né? O nosso Teams ele ganha poder muito mais do que simplesmente você só mandar mensagem ali para o seu colega de trabalho, né? Então aqui no nosso Teams a gente tem lá o chat, Teams, as chamadas, toda a parte de arquivos, mas também teremos os nossos aplicativos completos, né? Onde eu posso ter a modelagem dos dados. Aqui no nosso exemplo, ele tem uma tabela, né, de postagens em blog, que é bem uma tabela mesmo sistêmica, onde eu tenho ali a coluna nome, né, eu tenho o campo de descrição, se foi publicado ou não, qual que é aqui a taxa de custo. Então a gente pode criar esses formulários e utilizar como se fosse, digamos, que um CRM dentro do Teams, né? E aí tanto a criação e a manutenção dessas telas, quanto a utilização do projeto, né, depois de concluído, fica centralizado na interface do Teams. Então é muito mais robustez do que você só mandar mensagem, utilizar o Teams ali só para subir arquivos. Até que alguém tem alguma dúvida? Vocês estão tranquilos? Alguém já utilizou o Dataverse for Teams, inclusive? Tinha uma época aí, principalmente ali até a metade de 2021, que primeiro ficou bastante famoso, né, lá fora, então as empresas estavam explorando mais, né, esse tipo de projeto. E agora aqui no Brasil que o pessoal está explorando um pouco mais, né, até porque está mais conciso, né, as formas de criação dos itens. Então acredito que ainda está ganhando um pouco de fatia aqui de conhecimento da galera. Se alguém tiver dúvida, pode postar aí no chat, a gente comenta em cima. Bom, então eu vou navegar rapidamente aqui, né, sobre uma breve demonstração só do potencial, né, das coisas que dá para fazer. E aí a gente pode ir tirando dúvidas, né, no andamento da apresentação. E aí eu só vou aqui, acho que parar minha câmera só para deixar totalmente full e para facilitar aqui a apresentação. Só um segundo. Beleza. O Alisson tá tranquilo, mas ainda não usou. Beleza, acho que é uma boa explorar em ambientes trials. A gente mostra, né, como que isso funciona. Então, o primeiro ponto, né, para quem já acessou o centro administrativo da Power Platform, vai ver que a gente acaba criando um novo ambiente que ele vai ser do tipo Microsoft Teams. Então, tudo que a gente fazer dentro desse projeto, como eu falei, ele vai ser centralizado no ecossistema do Microsoft Teams. Não vai ser aqui nem produção, sandbox, nada do tipo. Vai ser do tipo Microsoft Teams. Então, vamos aqui para o nosso ambiente de navegação. Então, como que a gente cria aquele ambiente ali que eu mostrei, né, na área administrativa? Se vocês acessarem, né, deixa eu acessar aqui o meu admin.powerplatform. Opa.
vocês vão ver que ainda não tem a opção de criar um ambiente do tipo Teams através do centro administrativo. Né? Então, se eu vir aqui em ambientes, do centro de administração do Power Platform, e eu clicar em novo, eu ainda não vou ter o tipo aqui, né, de Microsoft Teams. Super normal, né? Não se desesperem. De vocês, provavelmente aqui também não terá ainda. Eu ainda não vi novidades, né, da Microsoft trazer isso para cá. Mas, como tudo fica centralizado, então, dentro do Teams, a gente vai acessar aqui na nossa demonstração apenas o Microsoft Teams. Então, beleza, estou dentro do meu Teams. Esse aqui é um Teams de exemplo, né? Então, ele está bem vazio aqui, é um ambiente de demonstração. E para a gente criar um daqueles ambientes, só deixar eu abrir aqui de novo. Para ele criar um daqueles ambientes, a gente vem aqui na nossa esquerda, né, onde a gente tem chat, equipes, calendários, chamadas e assim por diante. Clica nos 3 pontinhos e a gente pode procurar o que a gente chama de Power Apps. É aqui onde a gente vai construir, né, nossas aplicações de negócio para nossa organização. Então, a gente vai conectar uma equipe aos dados que elas mais usam com Power Apps. Se alguém não estiver, né, encontrando por aqui, a gente sempre pode clicar nos 3 pontinhos, vir aqui em mais aplicativos, e aí também por aqui, né, nas categorias da Microsoft, de Dynamics e de Popular, vai ter sempre aí o Power Apps. Então, quando eu abrir, né, esse Power Apps pela primeira vez, a gente vai adicionar ele numa equipe. E adicionando ele numa equipe, e aí sim, por trás dos panos, ele vai criar aqui no centro de administração um ambiente do tipo Microsoft Teams. Tá? Então é dessa forma que a gente faz aparecer esse cara aqui. Basta você vir no Power Apps e selecionar para acoplar ele a uma equipe. Então, beleza, fiz isso. Então, deixa eu redirecionar aqui, só um segundo. Ok. Então, beleza, ele abriu aqui o nosso Power Apps. Então, a gente não está naquela tela tradicional, né, do make.powerapps.com. A gente está num outro estúdio do Power Apps por dentro do Microsoft Teams. E aí, tudo que eu criar aqui, repetindo, ele vai ficar no ecossistema, né, da Microsoft Teams, com as permissões, os usuários vão possuir o acesso, diferentemente do que a gente tem no Dataverse mais abrangente. Então, como criar um aplicativo para sua equipe? É os mesmos padrões ali do low code. Né? Então, eu posso clicar aqui em iniciar, né, criar um novo aplicativo. Inclusive, já tenho aqui de exemplo, né, modificado 17 horas atrás, do tipo tela. A gente pode adicionar uns aplicativos que já vem pronto, né, na Microsoft. Então, tem um aplicativo aqui de 10 de funcionários, de boletins, de perspectiva, de gerenciamento de projetos. Já vem alguns aplicativos prontos. E assim como toda a tela da Microsoft, ela disponibiliza, né, os learning para a pessoa aprender, né, a criar os próprios projetos, os próprios aplicativos. Então, para quem está começando agora em Power Apps, é uma boa aqui navegar, né, pelo Microsoft Learns e adquirir um pouco mais de conhecimento. Bom, então, abri aqui a minha tela de Power Apps, eu vou iniciar um novo aplicativo. Opa, acho que agora conseguimos acessar aqui, não sei se eu fui desconectado ou caiu aqui a internet, mas voltamos. Bom, então vamos aqui voltar, né, para o nosso projetinho. Então, vou criar um novo aplicativo.
Então, beleza, qual que é a equipe, né, que eu vou querer que faça parte desse meu aplicativo? Eu só tenho uma equipe aqui de HowlWorks mesmo, eu poderia aqui ter venda, suporte e assim por diante, né, uma série de equipes do Microsoft Teams. E aí ele vai me redirecionar para esse compilador, né, esse estúdio dos meus aplicativos de negócio. Então aqui eu vou dar um nome de aplicativo e vou chamar de eventos, por exemplo. Né, então eu vou vir aqui em salvar. Vai ser um aplicativo chamado Eventos. Beleza. E aí ele pergunta, beleza, você criou aqui, né, um aplicativo de eventos, mas você quer começar com dados ou quer começar com layout? Né? Inclusive aqui ao lado, deixa eu só expandir aqui a tela, eu posso criar as minhas tabelas também por aqui. Então, eu não preciso ficar navegando, né, entre as diferentes telas de estúdio para criar a primeira modelagem de dados lá no Power Apps por fora, depois colocar isso dentro do aplicativo, né, e utilizar isso como conector de data source. Então, enquanto eu estou fazendo aqui o meu aplicativo no centro, eu posso criar novas tabelas, novas colunas na esquerda por dentro do Teams. Então, venho aqui na engrenagem, né, de banco de dados, crio uma nova tabela, e eu posso chamar isso de palestra. Nome no plural palestras, e vou criar esse cara. E aí ele já traz para mim, né, esse editorzinho de colunas, esse editor de formulário. Então, dentro de uma palestra, quais colunas eu posso ter? Eu tenho a coluna nome, mas aqui eu também tenho interesse de, sei lá, colocar aqui um título ou categoria. Vou colocar aqui um campo de área. E pode ser, né, um campo do tipo texto, tipo telefone, tipo data, número, uma fórmula a gente pode trazer para cá também, uma pesquisa, né, para linkar os registros, bem parecido com o que a gente tem no Dataverse afora. Então, beleza, tem o nome da palestra e eu vou criar uma coluna chamada área também do tipo texto. E aí eu consigo trazer dados para cá. Então, vou colocar aqui o nome da minha palestra, Dataverse for Teams. E eu vou colocar aqui que faz parte da área que a gente está hoje, que é de DataVis, por exemplo. E aí eu só fecho essa coluna e ele já salva a minha tabela. Então, eu criei uma tabelinha bem simples, coloquei 2 campos ali dentro e já preenchi, inclusive, com dados. Então, é bem facilitado, né, de você ter ali a sua modelagem de dados e acoplar a informação dentro. E aí eu posso iniciar ele com dados ou iniciar com layout para desenhar mesmo o meu aplicativo. Então, eu vou colocar aqui com dados e eu quero iniciar com palestras. E aí, o legal de iniciar, né, com dados é que ele já traz para a gente essa interface de exemplo, onde ele já traz o CRUD basicamente pronto. Então, tenho aqui a minha lista, né, de palestras, mais ao meio eu tenho a palestra que eu estou visualizando, né, todo o detalhe aqui do meu registro, e o botãozinho de excluir e de editar. Se eu der um F5, ou aqui na direita, eu clicar em visualizar, eu já posso navegar, né, como se o aplicativo estivesse pronto para uso para o usuário final. Então, veja aqui que eu tenho a lista, né, de registros, eu posso clicar em novo, preencher aqui que vai ter uma outra apresentação, sei lá, Power BI avançado, por exemplo. Também aqui na área de DataVis, e tem o certinho. Então, é bem facilitado nessa parte aqui do CRUD. E aí, beleza, fiz o teste aqui, apertei o xizinho, inclusive ele já persistiu, né, na minha base de dados. Se o aplicativo fosse só isso, bastaria eu dar um publicar aqui no Teams e todos os meus colaboradores, né, já utilizariam essa aplicação. Mas é claro que a gente sempre quer fazer, né, novas customizações. Então, lá na esquerda, a gente poderia adicionar aqui um rótulo, poderia aqui adicionar uma galeria vertical, né? Então, por exemplo, vamos supor que eu queira colocar aqui, só um exemplo. Vamos supor que eu queira criar aqui uma nova tela. Uma tela em branco. Beleza.
E dentro dessa tela aqui eu queira, sei lá, colocar um formulário. Então, deixa eu colocar aqui o meu formulário. O formulário de edição. Que vai ser relacionado a palestras. Então, na direita, eu já coloco, né, que a fonte de dados é relacionado à minha tabela de palestras. Só trazer aqui esse formulário mais para baixo. Ele já traz esse cara desenhado. Se eu tivesse outros campos, eu poderia vir aqui editar campo e colocar esse cara aqui para trazer. Né? Inclusive, já tem aqui o owner, quem foi que criou, uma palestra, né, relacionada, número de versão e assim por diante. Aqui eu posso, inclusive, alterar, né, a ordem aqui dos campos, né, bem tranquilamente. Então, beleza, vamos voltar aqui para nossa outra tela de exemplo. Então, na esquerda eu consigo navegar, né, pela exibição da minha árvore, né, de componentes. Vou aqui na minha tela 1. E eu poderia, sei lá, pegar essa mesma lista aqui de Dataverse for Teams e Power BI avançado, minha lista de registros, e colocar aqui, quem sabe, né, um ícone. Então, eu posso arrastar aqui, né, esse componente, e na direita eu troco as propriedades. Eu não quero um maisinho, eu quero colocar um botão para eu abrir os detalhes desse registro. Então, aqui ele é uma flechinha. Então, a gente vai desenhando nesses componentes, só arrastando na tela que eu quero. É uma lista, é um formulário, é uma lista, é um campo, o que eu quero fazer. Então, aqui o que eu poderia fazer nesse botão? Poderia vir aqui no All Select e dar um navigate aqui para a segunda tela. Então, quando eu clicar aqui nesse cara, ele vai navegar lá para a minha tela do meu formulário. Mas por que Screen 2? Porque a minha tela aqui se chama, né, Screen 2. Eu também poderia passar aqui o Form 1. Mas eu vou passar mesmo como tela. E aí, lá na minha tela 2, né, no nosso formulário aqui de exemplo, na Form 1, a gente tem que falar, ó, esse cara aqui eu quero que venha preenchido de acordo com o que o cara selecionou na tela anterior, né, que é o que faz sentido. Então, a gente já vem aqui no avançado, na tela de item. Eu vou procurar o meu nome lógico aqui da minha galeria. Para quem não lembrar, à esquerda é só navegar aqui e ver qual que é o nome da sua lista de registros. O meu se chama Browse Gallery. E eu vou pegar o selecionado. Então, ele já tem a funçãozinha aqui de Browse Gallery Selected. Então, beleza. Voltei aqui para o meu registro e eu poderia, né, fazer agora esse teste. E aqui a gente não criou, né, um botãozinho de voltar. Deixa eu vir aqui no Screen 2. Eu vou colocar um novo ícone. Beleza, esse aqui vai ser o nosso ícone de exemplo. Vamos procurar aqui um botãozinho de fechar mesmo. Que ele vai fazer nada mais do que voltar aqui no nosso exemplo. Bom, beleza, vamos navegar aqui de novo na primeira tela. F5 ou na direita visualizar. Então, Dataverse for Teams, né, ele traz aqui preenchido. E o Power BI avançado, ele já trouxe aqui Power BI avançado. Então, é muito rápido, né, você construir suas telas, trazer sua identidade visual, né, para quem quiser trocar cores depois aqui, é tudo na direita, né, vai ficar aqui toda a parte do RGB, toda a parte de cores aqui para você selecionar, né, hexadecimal e assim por diante. Então, dá para construir aplicações completas aqui para organização. Alguém tem alguma dúvida sobre essa parte de Power Apps? Beleza. Bom, o mundo aqui do Power Apps ele é bem abrangente, né? Tem muitos componentes, daria para fazer um dia inteiro, né? Uma sessão só de Power Apps, então obviamente eu não vou vasculhar aqui tudo, mas acho que o essencial, né, para quem está se aventurando, é criar mesmo uma lista, criar um formulário e fazer, né, pequenas navegações. A ideia aqui é mostrar que a gente pode utilizar o Power Apps por dentro do Teams e não só mais ali criar por fora e depois acessar por um link ou depois ter que fazer uma integração com o Teams pelos botões lá nativos da Microsoft. Dá para
criar, né, tudo por dentro do Teams no contexto da sua organização. Beleza, só deixa eu salvar, então, esse nosso aplicativo. Perfeito. E aqui eu vou voltar, né, para minha página inicial. Então, olha no Power Apps, aqui na aba de compilação, eu consigo ver todos os itens, né, que já foram criados para minha organização, e eu consigo ver isso no detalhe, no mesmo esquema que a gente tem a solução lá no Make Power Apps. Então, o que que faz numa solução, né, de projeto dentro do Teams? É onde eu vou ter lá os meus aplicativos, eu vou ter os meus chatbots, vou ter o meu Power Automate, todas as minhas tabelas estão aqui dentro, a palestra, por exemplo, e outros recursos que são criados, né, por exemplo, variáveis de ambiente e referências de conexão. Então, é uma solução, né, para quem já tinha esse conhecimento de solução, a interface é 99% igual, para não falar 100%. Então, por exemplo, se eu preciso criar aqui um novo fluxo da nuvem, eu poderia vir aqui em fluxo da nuvem, novo, e criar um fluxo automatizado. Então, vamos supor aqui que eu crio, né, um fluxo da nuvem chamado notificar nova palestra, por exemplo. Qual que é o meu gatilho? Quando o registro for persistido, né, no nosso Dataverse. Então, eu vou procurar aqui Dataverse, quando uma linha for adicionada. E aí, né, o Power Automate, aqui já fazendo parte do Power Automate, é só lembrar, né, que primeira caixinha é sempre o nosso gatilho, né, o nosso evento, aqui no caso do automatizado. Então, qual é o tipo de alteração que sofreu a linha? Quando for criado um novo registro. Então, o tipo de alteração, create. Qual que é a tabela que o Power Automate vai ficar lendo? Então, por exemplo, eu poderia aqui puxar, né, a de palestras. Aqui ele demora, às vezes, um pouco para atualizar, né? Se você cria um pouco rápido lá no Power Apps e já vem criar aqui o Flow, talvez a sua tabela, né, não apareça por aqui. Então, eu vou colocar aqui como palestra. O escopo eu vou deixar mesmo da organização. E o que que eu quero fazer quando eu crio uma nova palestra? Eu poderia postar isso no Teams, por exemplo. Então, eu poderia vir aqui. Deixa eu ver aqui, só um segundo. Postar mensagem em um chat ou canal. Então, já tem, né, o conector pronto aqui para o Teams. Eu vou postar aqui na equipe, no canal, né, geral, para todo mundo aqui ter essa visão. Então, a minha equipe se chama HowWorks e o meu canal se chama geral. Eu vou colocar aqui que uma nova palestra foi criada. Eu vou passar nessa variável nome da palestra. Como o verdinho aqui em cima, né, o nosso gatilho, está lendo o nome área, né, por conta da tabela palestra, ele vai trazer aqui como seleção no meu conteúdo dinâmico. Então, eu vou trazer aqui o nome da palestra. E aí eu salvo, né, o meu registro. Aqui eu poderia, né, colocar ainda mais coisas, né? Não precisa terminar só em 2 etapas. Eu poderia aqui, sei lá, chamar o Outlook, por exemplo, chamar o Azure DevOps, chamar uma API, né? Então dá para construir um fluxo bem completinho aqui, sem código. E aqui no nosso exemplo eu poderia, né, enviar um e-mail. E aí vamos supor que eu vou enviar um e-mail para mim mesmo aqui de forma fixa, né, só para a gente testar. Então eu vou colocar aqui nova palestra. E uma nova palestra foi criada. E aí eu vou passar o nome dessa palestra aqui com o nosso conectorzinho do Dataverse. Então, beleza. Então, dessa forma, né, a gente criou aqui um novo fluxo. Né, ele já faz parte aqui da nossa solução. Se eu precisar fazer manutenção depois,
É só eu clicar aqui no meu fluxo e editar lá o que eu preciso. E a mesma coisa com a parte de palestra. Né? Inclusive aqui, deixa eu ver se eu consigo adicionar uma nova palestra. Então vou aqui, Power Apps avançado. E vou colocar aqui numa área de Colab, por exemplo. E aí ele já salva essa tabela. Então é bem fácil, né, você adicionar novas informações na sua tabela. Você vem dentro de palestra e você tem um botãozinho de editar dados e você vai ter, né, essa interface para preencher com novos registros com base nos campos que você criou anteriormente. Bom, só deixa eu ver aqui, que acho que de filme, se eu não me engano, eu tenho um fluxo parecido. Deixa eu adicionar aqui um novo filme. Então, vou colocar aqui Senhor dos Anéis. Vou colocar aqui 16, idade mínima. Ok. E no caso da palestra, ó, no meu Outlook aqui de exemplo, eu já recebi o e-mail, já rodou o meu fluxo. Então, uma nova palestra foi criada, Power Apps avançado. Então, foi bem fácil, né, de fazer essas integrações. Inclusive, o do filme também chegou aqui, né, passando como teste, sem utilizar código nenhum, e eu sozinho aqui, né, construindo tudo isso. Então, deixa eu voltar aqui. E aí, se eu for lá na minha equipe do Teams, um novo filme foi criado, né, Senhor dos Anéis, uma nova palestra foi criada, Power Apps avançado. Então, eu mandei por e-mail, mandei pelo Teams, poderia ter mandado para um outro sistema, né, sem precisar de código, e criando a solução dentro do Microsoft Teams, sem ficar navegando entre diferentes estúdios. Então, a gente viu aqui o Power Apps, né, viu o Power Automate. A gente poderia também trazer aqui os relatórios do Power BI, né, como eu mostrei para vocês, para acompanhamento. E a gente pode trazer aqui o Power Virtual Agents, né, que é o nosso chatbot sem código. Então, criar um chatbot, Power Virtual Agents, iniciar agora. Para qual equipe, né, que esse chatbot vai pertencer? Para Hallworks, então todo o projetinho, né, ele faz parte de uma equipe. E aí, depois que você publica isso, os seus colaboradores, né, conseguem utilizar, todo o controle ali vai ser feito pelo Teams. Então, dê o nome ao seu bot. Posso chamar ele aqui de Wix365 Bot, é só um exemplo. O idioma do bot, eu vou pôr aqui. Opa, não quero, não. Peraí, não estou conseguindo apagar esse cara, vou ter que ir na mão mesmo. Português. Então pensa, né, que uma organização lá, ela precisa criar um aplicativo de aprovação, um aplicativo de treinamento, um aplicativo, sei lá, de despesa. O cara pode fazer tudo isso por dentro do Teams, né, sem ficar tendo necessidade de outros conhecimentos, de equipe, de ambiente, de produção, de dev. Se é no contexto de organização, dá para fazer tudo pelo Microsoft Teams. E aí tem essa questão da colaboração e manter, né, tudo dentro de uma mesma plataforma. Então aqui o Power Virtual Agent já está funcionando, né? Se eu der acho que um olá aqui, deixa eu ver se os tópicos estão ativos. Então o chatbot já me respondeu: olá, sou um agente virtual, posso ajudar com dúvidas de contas, pedidos, como posso ajudar você hoje? Então eu poderia colocar aqui um pedido e não tem um tópico, deixa eu ver aqui quais que estão habilitados. Beleza, existem lojas. Existem lojas na região? Será um prazer ajudar você. Em qual local você está interessado? São Paulo. Então ele passou aqui uma loja aqui de exemplo. Isso respondeu a sua dúvida, vou colocar aqui sim. Então o bot aqui ele já vem, né, com alguns gatilhos para você conversar. E aí você poderia, né, muito bem criar um novo tópico. Então por exemplo, eu venho aqui em um novo tópico.
Qual que é a minha frase de gatilho? Vou colocar aqui como evento. Vou colocar aqui o Wiki 365. E vou colocar aqui como palestra, por exemplo. Então, se eu falar alguma dessas coisas, ele vai conversar comigo. Então, beleza, tem a frase de gatilho evento, Wiki 365 e palestra. Então, vou colocar aqui, olá, sou o chatbot da Wiki 365. E aqui eu poderia colocar uma nova pergunta. Fazer, né, uma pergunta. Você é inscrito do Wiki 365? E aqui as opções, né? Deixa eu só fechar esse cara. E as minhas opções aqui de múltipla escolha, né? Um conjunto de pesquisa. Então, aqui eu poderia ter um sim, né? Então, eu poderia ter um não. Você é inscrito do Wiki 365? Sim ou não? Se ele cair no sim, eu poderia fazer uma nova pergunta. Ou se ele cair no não, eu posso só mostrar uma mensagem. Aqui para inscreva-se. Poderia passar um link e alguma coisa do tipo. E aqui numa nova mensagem, eu vou colocar um ótimo. E aí nesse momento aqui eu poderia inclusive, né, chamar o Power Automate. Então pensa que a gente constrói lá um chatbot que ele passa informação para o nosso Power Automate e o Power Automate vai fazer algum processamento, vai consultar dados, vai persistir dados, retornar isso para o bot que vai retornar para o usuário. Então poderia fazer também isso através aqui do chamar uma ação. Aqui não vai ser, né, o nosso cenário de exemplo, mas tem o botãozinho aqui para chamar fluxos do Power Automate. Então dá para deixar então essa conversa muito mais robusta. Por exemplo, o cara que ele não é inscrito, eu poderia perguntar, você quer se inscrever? E aí ele passa, sei lá, nome, e-mail e telefone. Pelo Power Automate a gente persiste isso na base do Wiki 365 e depois retorna para ele um código do participante. Daria para fazer isso tranquilamente. Então só salvando aqui o nosso tópico de exemplo. O tópico foi salvo. Deixa eu rastrear entre os tópicos. E aqui eu vou perguntar, né, evento. Vamos falar com o bot agora sobre evento. Então, olá, sou o chatbot da Wiki 365, você é inscrito do Wiki 365? E aí na direita ele já mostra, né, qual é o nó que está para tomar as decisões. Então aqui está nesse sim ou não. Você é inscrito do Wiki 365? Sim ou não? Eu vou colocar aqui não. Ele caiu aqui no inscreva-se. Então eu poderia passar um link, poderia chamar o Power Automate, como eu falei, poderia fazer aqui uma série de coisas. Então, sem código, né, só criando aqui esses tópicos, e aí depois eu tenho toda a parte de análise, né, para ver quais tópicos são mais chamados, quando que a pessoa abandona, né, um determinado chat, toda essa parte de insights já vem pronta para uso. Ângelo, não tem possibilidade de você mexer no código-fonte. O que você pode fazer, no caso do bot em específico, é estender utilizando o Bot Framework. Aí tem lá um pouquinho de código dependendo, mas não o nativo ali da Microsoft, de como ela está fazendo a inteligência por trás. A ideia aqui do low-code é você não se preocupar com isso e não dar erros nesse ponto de você sair se aventurando em códigos da Microsoft. Então, bem simples aqui, né, o Power Virtual Agents, né, dá para fazer muita coisa com ele. Como vocês viram, eu criei uma conversa aqui de inscrição rápida e fácil, né, criando um tópico do Wiki 365. Então, dessa forma, aqui nos aplicativos, a gente tem o nosso Power Apps, o nosso Power Automate. Eu poderia aqui trazer o Power BI, né, acho que no caso não vou ter nenhum Power BI de exemplo, mas funciona de forma parecida, né, eu ter todo aquela parte de serviço do Power BI aqui dos meus relatórios, dos meus workspaces, eu poderia trazer para cá, né, e disponibilizar esses relatórios para o pessoal, e o Power Virtual Agents. Então dá para fazer toda uma solução robusta, né, e completa para a organização. Então acho que só voltando para o nosso slide, né, para utilizarmos aqui o nosso tempo, só um segundo, vou colocar aqui a minha câmera de volta. Só um segundinho. Então, a ideia aqui da demonstração é só vocês verem que dá para construir muita coisa, né, de forma rápida ali, uma vez que você tem o negócio, a necessidade ali na sua cabeça dos aplicativos que a sua organização precisa, é muito rápido você construir as coisas por dentro do Teams, por dentro da colaboração,
utilizando essa nova feature aí do Dataverse para o Teams. Então, vocês viram lá que é bem fácil criar uma nova tabela, criar registros para essa tabela, criar automação, consultar uma solução, criar um chatbot, trazer um Power BI e assim por diante. Então, aqui acho que só para caráter de finalização. Então, beleza, mas quando usar o Dataverse for Teams? Né? Eu já conheço lá o Dataverse, já faço projetos para o Dataverse. Para o mundo do Teams é novo, e quando que eu uso um, quando que eu uso o outro? Aí é o famoso depende de alguns pontos. Então, se você tem lá projetos de escalas menores, você não possui uma licença do Dynamics 365 ou outras licenças mais robustas do Power Apps, quando o objetivo é criar apps para a própria organização, exemplo, um chatbot só para um canal ali do seu time, não é para um cliente, não é nada do tipo, é só para o seu time ali, dos seus colaboradores. Você não possui uma massa gigante de dados, até porque esse tipo de aplicativo por dentro do Teams tem uma limitação de até 1 milhão de linhas ou 2 gigas. E é bom para você fazer testes antes de converter para uma versão mais completa e mais cara do Teams. Então, tudo que eu criei aqui, se em algum momento desejar, não, minha empresa está crescendo, eu quero expandir isso para clientes, quero utilizar os outros recursos lá do Azure, né, pegar ali os gaps que não tem nessa versão light, eu posso migrar, converter para o Dataverse, entre aspas, normal. Então, é uma forma de você começar ali engatinhando, e aí, se você desejar, você pode converter para um cenário maior ali. Então, você tem essa parte de escalabilidade. E quando usar, né, o Dataverse pelo Teams aqui, né, uma outra comparação. Então, por exemplo, o Dataverse para o Teams, para quem já tem a licença lá do Microsoft 365 e 365, você já consegue criar Power Apps, consegue criar Power Automate, você consegue criar o Power Virtual Agents por dentro do Teams. Para quem já viu a licença do chatbot fora do Teams, é uma fortuna. E por dentro do Teams, não. Ele, como é uma versão mais enxuta, você não precisa ter uma licença, né, específica dele para isso. Então, você economiza, você tem a velocidade ali de construção. Então, tem toda essa questão aí, né, dos prós e contras entre os dois lados. Né? Ou você quer muita coisa, mas também você tem que pagar por essas muitas coisas. Bom, mas e o SharePoint, né? Ah, mas eu não poderia usar o SharePoint, mas eu adoro o SharePoint, eu tenho várias camisas aqui do SharePoint. Também depende, né? Depende ali do qual é a sua necessidade, qual que é a sua finalidade, né? Como que está a maturidade da sua empresa, como que está a informação hoje. Então, tem as diferenças ali, né? Por exemplo, um tem os dados relacionais mais estruturados, né? No caso ali do Dataverse, relacionamento entre tabelas, as validações, os tipos de dados. Já o SharePoint você tem um pouco menos estruturado, às vezes você tem que fazer uma certa configuração ali para lookup, ou você tem que trabalhar forte ali com uma certa configuração de listas. Então, não tem um é ruim e o outro é bom, né? Os dois são bons, mas eles são ali para tamanhos, para necessidades e para características diferentes. E aí, como próximo passo, né, sempre você pensar e revisar as necessidades de aplicações das suas organizações. Então, como eu falei, eu preciso de um aplicativo de despesa. Eu preciso fazer isso pagando a versão mais cara, vou mandar isso para cliente, por exemplo. Então, eu poderia criar ali um canal dos colaboradores e criar lá um aplicativo rapidão sobre despesa, um chatbot também sobre despesa, utilizando a minha licença básica do Microsoft 365. Então, você também pode, né, brincar com a solução, com essa versão um pouco mais enxuta. E o próximo passo é aprender mais. Né? No Microsoft Learning, tem lá um tutorial da Microsoft de 2 horas, onde ele explica, né, de novo, como criar um ambiente, como criar um Power Apps, como criar um Power Automate, um Virtual Agents, e você ganha, né, pontuação ali na sua conta. Então, próximos passos aí para vocês revisarem. Então, era isso que eu queria trazer para vocês. É uma versão bem um pouco mais corrida ali do tema, né? Como eu falei, não dá para passar tudo em 1 hora, só de Power Apps aí dá para ficar o dia inteiro conversando. Mas a ideia é que vocês tenham conhecimento, né, dessa versão light aí do Dataverse que está nascendo. Tem um público grande aí que faria bom proveito, inclusive empresas um pouco menores, né, para criar aplicações robustas, né, para os seus colaboradores, para a sua organização. E dá para fazer muita coisa, então é sempre legal que tem gente de fora, né, do ecossistema Microsoft aprendendo sobre as nossas soluções. E aí, quem tiver dúvida, tiver curiosidade aí, quiser mandar alguma coisa, só seguir lá no LinkedIn, né, fazer a conexão no LinkedIn, Wesley Lombardi. E é isso, aqui eu me despeço e valeu, Wiki 365.
Muito obrigada, Wesley. Espero contar com você na próxima. Pessoal, segue o Wesley lá. Ele deixou as redes dele aí. E é isso. Valeu, Caroline. Tchau. Ótima gestão aí. Até mais. Pessoal, a gente encerra hoje por aqui. Vou agradecer novamente os nossos patrocinadores, a DataSide, a Cinity, a SideLab, a Atitude Infinita e a Microsoft. E até amanhã às 10 horas a gente retorna. A primeira palestra de amanhã vai ser com o Rafael Santos e a trilha vai ser Business. Então é isso. Até amanhã e eu vou encerrando por aqui.